Olá, pessoas. Eu sou o Felipe Corsino e na aula de hoje a gente vai aprender a como fazer um mapa que mostre os dados oficiais de casos de Covid atualmente, para a gente poder já começar a ver uma aplicação do geoprocessamento em situações reais do nosso dia a dia. Então, atualmente a situação de pandemia ainda existe. Nós vamos ver onde obter dados oficiais e como utilizar esses dados para gerar o nosso próprio mapa. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Simples Geo, clicar no sininho, dar o like no vídeo, para a gente possa continuar aqui os trabalhos, tá ok? Bom, o primeiro passo na nossa aula de hoje é baixar o arquivo do tipo shape que demonstra os municípios do estado de Minas Gerais. Então a gente vai achar esse arquivo shape no site do IBGE. Pode jogar IBGE aí no Google. E aqui a gente entra no site do IBGE. Vamos vir em Geociências, Downloads. Aqui em Downloads a gente vem Organização do Território, Estrutura Territorial. Municípios, cadê? Localidades não. Malhas territoriais. Malhas municipais. A mais recente, municípios 2019. UFs, a gente quer os municípios de Minas Gerais. Cadê? MG? Minas Gerais. Nós vamos baixar aqui MG municípios. Nós vamos baixar isso aqui, ó. Vai baixar aqui esse arquivo zipado. Vamos lá, mostrar na pasta. Vamos pegar esse arquivo e já vamos organizar ele, ó. MG municípios. Você vai dar um recortar, tirar aqui dos seus downloads. E aí você vai salvar esse arquivo no seu banco de dados de trabalho em geoprocessamento. Posteriormente eu vou fazer um vídeo mostrando a maneira ideal de montar o seu banco de dados para que você não tenha erros. Mas aqui eu já criei uma pasta chamada MG municípios. A minha aqui já tem esses arquivos, eu vou até deletar todos aqui para a gente fazer junto. Então, deletar, ok. Vou colar aqui o zip, que a gente acabou de baixar. mgmunicípios.zip, você tem que extrair esses arquivos aqui. Vamos extrair. Tá aqui os arquivos que o ArcGIS vai fazer a leitura. Então, nós já temos o arquivo shapefile dos municípios de Minas Gerais. Agora, nós precisamos baixar os arquivos que registram as ocorrências de casos de Covid no município de Minas Gerais. E aí existe um site chamado Brasil.io. Esse site aqui, ó. Brasil.io. Nesse site, eles elaboram e reúnem as informações das secretarias de saúde. Então aqui a gente vai ver em banco de dados, datasets. Existem vários outros dados aqui que a gente pode trabalhar posteriormente, mas no momento a gente vai trabalhar com os dados de Covid. Cliquei aqui em Covid, vou vir aqui em caso. Aqui a gente vai filtrar esses casos. Aqui, ó, em filtros a gente vai pôr um pouco de vez MG e vou mandar filtrar. Pronto, acho que ele filtrou para Minas Gerais. A gente clica aqui, ó, baixar dados completo em CSV. Aqui, abriu essa pasta. Você vem aqui em caso.csv. Isso. Aqui, baixou meu arquivo CSV. Clica aqui na setinha, mostrar na pasta. Está aqui nos meus downloads. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou recortar. E vou salvar ele também de forma organizada no meu banco de dados. Deixa eu voltar aqui, olha. Aqui está o município onde a gente estava. Eu vou voltar aqui no meu banco de dados. Covid. Eu criei uma pasta chamada Covid. Vou criar uma pasta nova aqui, ó. Vou chamar aqui de casos número 3. Que eu já tenho aqui uma sequência. Vou continuar nessa sequência. Casos número 3. Vou colar aqui que nós acabamos de baixar e vou extrair. Clica com o botão direito, extrair aqui. Baixo essa planilha, mas se vocês abrirem aqui com um duplo clique com o botão esquerdo do mouse, vai abrir o seu Excel. Você vai perceber que o Excel, abrindo no modo padrão, ele não vai conseguir fazer a leitura desse arquivo pelo formato com que os dados são armazenados. Então o que a gente faz?
A gente vai abrir diretamente o Excel. Olha aqui, Excel. Abre uma planilha em branco. Você vai vir aqui na aba Dados, obter dados externos do tipo texto. Você vai achar agora aquele arquivo que nós acabamos de baixar, aquele arquivo .csv, onde você tiver salvo ele no seu computador, você vai encontrar ele. No meu caso aqui, casos 3, está aqui, caso.csv, e vou clicar em importar. E agora essa configuração aqui é importante, nós vamos mostrar para o Excel como ele deve ler esse arquivo. Deixa aqui marcado como está delimitado, e aqui ó, a origem do arquivo, a gente tem que utilizar a opção Unicode, que está lá embaixo, cadê? Unicode UTF-8, essa é a mais recomendada. Clique em avançar. Aqui, delimitadores, a gente vai desmarcar a tabulação, vai por vírgula, olha só como ele já faz a leitura. Aqui a gente vai dar avançar, pode deixar geral aqui e concluir. Aqui agora onde você deseja colocar os dados. Seleciona a primeira célula aqui e dá um OK. Provavelmente, uma única planilha de Excel não vai ser suficiente para armazenar todos os dados. Foi a mensagem que apareceu aqui. Ó. O arquivo de texto contém mais dados do que caberá em uma única planilha. Não tem problema aqui para esse nosso exemplo. Pode dar um OK. Pronto, carregou todos os dados. Agora a gente vai configurar essa nossa planilha. Primeira coisa, vamos clicar aqui na primeira linha e vamos em filtrar. Filtro. Ele filtrou aqui para a gente. Então, olha, vocês podem ver aqui ó, que essa coluna, state, estado, não veio só com o estado de Minas Gerais. A gente filtrou, mas por algum motivo não veio. Então, você vai clicar nesse filtro aqui, ó, e vai desmarcar, selecionar tudo. Você clica em selecionar tudo para ele tirar a seleção. Vamos marcar somente Minas Gerais, dá um OK. Então, ele filtrou só os dados de Minas Gerais. Então, agora você pode clicar aqui na primeira célula e no teclado você vai clicar em Ctrl, Shift e o botão End do teclado. Que aí vai selecionar tudo. Então a gente vai pegar todos os dados só de Minas Gerais que a gente filtrou aqui. Então você vai clicar com o botão direito do mouse, copiar. Vai aqui embaixo no maisinho abrir uma nova planilha. E vem aqui agora e dá um colar. Ctrl V. Pronto, agora nós temos só os dados de Minas Gerais. Essa primeira planilha aqui, você já pode até excluir ela. Clica com o botão direito, excluir. O Microsoft excluirá permanentemente essa planilha. Excluir. Ficamos só com a nossa planilha de Minas Gerais. Entre a divisão das colunas, você pode dar um duplo clique, que ele faz com que a coluna fique no tamanho suficiente para você conseguir ler os dados. Então aqui a gente tem a coluna de data, do estado, nome da cidade, tipo de local. Aqui a gente tem a coluna casos confirmados, mortes. Essa coluna aqui, dá um duplo clique aqui, olha. Ordem for place, não precisamos dela, pode clicar com direito aqui em cima da coluna e excluir. Essa coluna é in last, não precisamos dela, excluir. Estimados, população em 2019, não precisamos, excluir. Estimada, população estimada, não precisamos também, clica com direito e excluir. Essa aqui é importantíssima. City IBGE Code, código do IBGE do município. Então o IBGE ele tem um código para cada município, que é o mesmo código que nós vamos encontrar lá naquele shape que nós baixamos agora há pouco no site do IBGE. Então essa coluna é importantíssima, nós temos que mantê-la aqui. A próxima coluna, confirmados por 1.000 habitantes, não precisamos, pode excluir. Taxa de morte, não precisamos, pode excluir. Vamos fazer só mais uma coisa aqui, ó. Seleciona a primeira linha, vem em filtro. Aqui em City, a cidade, tem aqui todas as cidades existentes. Vamos ver se tem algum campo vazio. Tem campo vazio. Vamos desmarcar esse campo vazio? Campos não preenchidos. Desmarca ele e dá um OK. E agora sim, só tem campos de cidades preenchidos, correto?
Então, os campos que não estavam preenchidos, nós não marcamos nessa seleção, nós só selecionamos as cidades que têm valores preenchidos aqui. Então, novamente, vamos clicar aqui na primeira célula, apertar no teclado Ctrl, Shift e End, que ele vai selecionar tudo. Nós vamos dar um Ctrl C, abrir uma nova planilha, na primeira célula dar um Ctrl V. Já podemos excluir essa planilha, excluir, ok, excluir. E agora nós não temos mais campos vazios aqui na coluna de cidades. Agora vamos salvar isso aqui. Arquivo, salvar como. E eu vou salvar novamente lá naquela pasta, caso 3, onde estão meus outros arquivos. Nós vamos salvar como um tipo de arquivo CSV separado por vírgula. Que vocês lembram que lá quando a gente configurou a planilha, a gente também configurou como vírgula o separador. Vamos chamar esse cara aqui de casos COVID-MG aula. Vocês podem pôr o nome que vocês quiserem. O importante é que o tipo tem que ser arquivo CSV separado por vírgula. Vou dar um salvar. Alguns recursos na sua pasta poderão ser perdidos, não tem problema, dá um sim. Pronto, salvei a minha planilha já configurada. Podemos fechar. Agora nós vamos abrir o ArcGIS. ArcMap. Vamos abrir o ArcGIS aqui. Não temos nenhum projeto já pronto, podemos cancelar. Aqui está a área de trabalho do ArcGIS. Nós vamos adicionar agora, primeiramente, o shape dos municípios de Minas Gerais que a gente baixou no início da aula. Então, vem aqui no maisinho. Agora você vai procurar onde esses shapes estão salvos. Tem uma outra aula aqui no canal que eu ensinei como se você não tiver aqui a pasta dos arquivos aparecendo, eu ensinei onde você adiciona ela aqui. Eu vou deixar aí no card, aí em cima na tela, essa próxima aula. Mas os meus arquivos estão aqui no meu banco de dados, MG Municípios 2019. Esse é o arquivo que nós baixamos no início da aula. Posso adicionar. Então aqui todos os municípios de Minas Gerais. Se você vir aqui em cima do shape municípios e clicar com o botão direito do mouse, você vem aqui em Open Attribute Table, abrir a tabela de atributos, você vai ver que aqui a gente tem uma coluna chamada CD-MUN, código do município. Ou seja, para cada município o IBGE definiu um código também. E aí vocês vão se lembrar que na planilha de Excel que nós configuramos, a gente também tem uma coluna de código de município, que corresponde com esse mesmo código aqui do IBGE. Então vamos adicionar aquela planilha aqui também. Clica em ADD Date. Vamos achar a nossa planilha. A minha, no caso, está aqui em pasta COVID, caso 3, caso COVID MG aula. Vamos adicionar. Não aparece nada porque é uma planilha. Mas se a gente clicar aqui com o botão direito em cima dela e vem aqui em Open, como a gente configurou no Excel, a gente tem aqui, olha, City IBGE Code, código da cidade, que corresponde ao mesmo código utilizado pelo IBGE. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pedir para que o programa relacione esse código que está aqui na nossa planilha com o código desse shape, para que o shape também tenha esse código relacionado. Cada coluna tem um tipo de dado. Se a gente abrir a tabela de atributos do shape municípios, botão direito, Open Attribute Table, aqui ó, a coluna código município, se você clicar nela aqui em cima e selecionar, clique novamente com o botão direito, vem em propriedades da coluna. Tipo, type, ela é do tipo string, ou seja, ela é do tipo texto. Cancelar. Vamos ver qual que é o tipo da coluna da nossa planilha. Clique com o botão direito, Open, cadê ó, Code, City IBGE Code. Clique com o botão direito em cima do título da planilha, da coluna, vem em propriedades. Ela é do tipo long. Então, eu preciso que as duas colunas sejam do mesmo tipo.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a tabela de atributos do nosso shape. Abrir a tabela de atributos, vou criar uma nova coluna aqui, ó. Então eu venho aqui nessa primeira opção, Table Options, e venho aqui em Add Field, adicionar campo. O nome vou pôr Code Muni, underline Muni. O tipo vai ser, cadê? Long, e dou um OK. Agora nós temos uma coluna com o título Code Moon, só que ela está sem preenchimento. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela, clicando aqui em cima do título, clicar com o botão direito do mouse e vou vir em Field Calculator, calculadora. Pode dar um Yes. Aqui é o seguinte, nós vamos pedir para que o programa preencha essa coluna com os mesmos dados dessa coluna CD Muni. Como que eu faço isso? Eu vou inserir essa fórmula aqui, ó. Code underline Muni, que é essa minha coluna que eu criei, é igual a essa aqui, ó, CD Muni. Tá aqui, ó, as opções. Então, dou um duplo clique em CD Muni. Apareceu aqui embaixo. Então, a fórmula vai ser Code underline Muni, que é a minha coluna nova, é igual aos dados que estão na coluna CD Muni. Posso dar um OK. Calculando registros. Pronto. Preencheu essa coluna com os mesmos dados que estão aqui. Certinho. Então, agora o nosso shape está preparado. Posso fechar. Agora sim, vamos relacionar os dados da nossa planilha de Excel com o nosso shape. Então, clique com o botão direito sobre o shape, vem aqui em Join Relates e vem em Join. Então, aqui ó, na caixa número 1, nós vamos selecionar qual coluna do nosso shape nós queremos trabalhar. É a que nós criamos agora, Code Underline 1. Aqui embaixo eu seleciono qual planilha eu quero relacionar os dados. É a nossa planilha que a gente preparou no Excel. Casos 1, ele já puxou aqui. E dentro da planilha casos de Covid, qual coluna eu quero relacionar? A coluna dos códigos do IBGE, City e IBGE Code. Dou um OK. Parece que não aconteceu nada, mas agora a gente vai vir no Shape, abrir a tabela de atributos dele. Olha que engraçado, agora ele puxou todos os dados que tinha na nossa planilha, olha. Confirmados, mortes e o código IBGE, relacionado de maneira correta. Então, na nossa planilha, o que era a cidade, que era, por exemplo, a Badia de Dourados, está colocado aqui na mesma linha, onde também é a Badia de Dourados, que já estava aqui no nosso shape. Então, é isso que o programa fez para a gente, que nós acabamos de fazer. Então, agora o nosso shape já contém os dados de casos confirmados e mortes, também esse shape de Minas Gerais. Então, agora a gente pode até retirar essa planilha aqui, ó. Clique com o botão direito, remove. Removemos. Então, agora nós vamos formatar o nosso shape de Minas Gerais. Você pode clicar com o botão direito em cima dele e vir em Propriedades. Aqui dentro de Propriedades, você vai na aba Simbologia. E dentro de Simbologia, a gente vai trabalhar aqui com quantidades, na verdade. Aqui dentro de quantidade, a gente vai em Graduated Colors, cores graduadas. A régua de cores, a gente pode deixar essa aqui, ó, que é legal. Inicia no verde, vai até um vermelho. O valor da tabela de atributos desse shape que a gente quer configurar vai ser o de morte. Então, a gente selecionou aqui qual coluna daquele shape que a gente deve trabalhar. E aqui ele já faz uma classificação automática. Tem aqui, ó, 5 classes que o programa automaticamente definiu. A primeira classe, mais verdinha, vai de 0 a 45, 46 a 160, 161 a 496 e assim sucessivamente, até o número máximo que ele encontrou registrado ali no shape. Você pode vir aqui em Classify e definir quantas classes eu quero trabalhar. Vamos pôr aqui, vamos diminuir, vamos pôr 5 classes só. Então, 5 classes. Aqui você clica do lado de fora desse gráfico, clica com o botão direito do mouse e coloca Insert Break. Clica em Insert Break. E aqui ele vai marcar o menor valor existente. Então, nós temos locais que tiveram 0 mortes. Então, a primeira classe aqui vai ser a classe de 0 mortes.
Depois a gente vai ter uma classe com 45 mortes, até 45 mortes, né? 160, 496, 831 e com 2.316. Dá um OK. Então tá aqui, ó, como ele vai fazer a classificação. Verdinho, 0 mortes. Um verde mais claro, de 1 a 45. Essa transição de verde para amarelo, 46, 160 e assim sucessivamente. Você pode dar aqui um aplicar e dar um OK. Pronto. Ele classificou todo o nosso mapa. Bonitinho, olha. Então aqui a gente já consegue ver as regiões onde a gente tem o maior índice de morte, que é aqui com certeza próximo de Belo Horizonte, aqui no Triângulo e aqui no sul de Minas Gerais. Se a gente pegar a ferramenta aqui, ó, Identify, clica nela, aproximar, rolar o scroll do seu mouse e aproximar desse vermelhinho, a gente vai descobrir qual cidade é essa. Vamos esperar ele carregar, que ele está meio lento. Vamos clicar aqui, ó. Aqui ele deu as informações para a gente. Belo Horizonte, como eu disse para vocês. Se eu pressionar o scroll do mouse, ele virou a mãozinha, você consegue arrastar para o lado. Solta, espera ele carregar. Vou clicar aqui, para a gente ver que cidade é essa, que está com o número de morte mais elevado. Nome do município, Uberlândia. Posso fechar. Vamos ver lá no sul de Minas. Pressiona o scroll do mouse e arrasta para onde você quer ir. Clica sobre a cidade. Juiz de Fora. Então aqui a gente consegue ver claramente quais são as cidades que estão com índice alto de mortes. Clicar aqui em Full Extent para a gente dar um zoom em todo o mapa novamente. Espera ele carregar. É bom que o meu programa hoje está meio lento, para vocês verem que ele é pesado mesmo, a gente tem que clicar, esperar, trabalhar com calma. Vejam que eu ainda estou com a ferramenta de Identify acionada. Só clicar aqui na setinha, Select Elements, para ela sair, para você não ficar clicando e ele abrindo aquela caixa toda hora. Então tá pronto o nosso mapa, mostrando visualmente a intensidade de mortes por casos de Covid, feito com dados oficiais, ok? Agora a gente pode configurar o nosso mapa aqui na aba Layout, onde a gente vai inserir título, legenda e assim sucessivamente. Eu vou deixar no card aqui o vídeo onde eu mostro como fazer isso, beleza? Não se esqueça de clicar no like. Dúvidas, deixem nos comentários e se inscrevam no canal para a gente continuar. Beleza? Falou!